Câmera 1, tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu espero que você fique até o final desse programa, porque eu te garanto que você vai sair daqui muito abençoado e edificado. Antes de mais nada, ô senhor Daniel, roda a vinheta para não perder o costume. Se faz favor. Meu Deus do céu, eu antes de mais nada eu preciso te confessar que não vai ter convidado, que para mim é mais difícil de entrevistar do que o senhor, Meu porque Deus. é um filho não querendo fazer feio diante do pai. Eu acho que esse é um sentimento que todo filho tem. Então, antes de mais nada, meu pai, seja muito bem-vindo ao Em Casa Podcast. Estou muito feliz que o senhor está aqui. É um privilégio também poder estar aqui, principalmente porque eu tô em casa, né? Literalmente, Principalmente verdade. porque é meu ambiente, é minha mesa, é meu relacionamento. Então, para mim é só um tempo de derramar mesmo, numa conversa, deixar com liberdade o Espírito Santo flua Maravilha. e abençoe a todos que estão assistindo. Glória a Deus. É Todas isso. as participações do senhor aqui foram participações impactantes. Nós ouvimos, eu recebo mensagem até hoje, é sério, das gravações, dos 3 programas que o senhor já participou, junto com a pastora Síria, os programas falando da história do senhor, falando do crescimento, do desenvolvimento ministerial da igreja, e esse também não vai ser diferente, então a expectativa está a milhão por hora. Amém. Pessoal, esse programa, antes de mais nada, é um oferecimento do Café Casa do Leão, o café que vai acompanhar você no seu devocional. É muito simples você adquirir esse café, basta você entrar no site www.casadoleão e lá você vai ter todas as informações, não só referente ao café, mas também toda a movimentação da casa. Não é isso mesmo, Daniel? Maravilha. Meu pai, antes de mais nada, nós temos visto, né, como filhos, né, nós estamos perto, lado a lado, todos os dias, e nós temos visto o avanço do ministério apostólico, a evidência do apostólico na vida do Senhor. Nós estamos vendo o Senhor, assim, de uma maneira muito mais violenta e expressiva nesses últimos dias, nesses últimos meses, até mesmo de 1 ano e meio para cá, nós temos visto isso com mais agressividade. O senhor acha que é por causa do tempo que nós estamos vivendo? O senhor acha que é o tempo de... Com certeza, a fase que a igreja está vivendo hoje requer um tipo de fundamento. Então, nós que somos crentes há mais tempo, se você olhar 20 anos atrás, a igreja tinha uma expressão evangelística. Há 20 anos atrás, na época de 2000, 2002, a igreja passou por uma fase onde a adoração extravagante, as pessoas queriam ir para as praças, tocar violão, adorar a Deus. E nós, se olharmos há 35, 40 anos atrás, nós vamos ver uma era pastoral, um tempo onde os pastores eram mais evidentes, onde nós somos da época ainda que os pastores levavam a Santa Ceia em casa, na casa dos crentes, que não ia na igreja, né? Sim. Então, nós podemos ver que as fases da igreja, não é que elas mudam, é que as fases da igreja são necessárias para um tempo e uma movimentação. Então, hoje, se nós olharmos governamentalmente, socialmente, nós vamos ver que tudo é diferente de 20 ou 30 anos atrás. Não é só a igreja. Meu Deus. O governo é diferente, a sociedade é diferente. Então, na medida que humanamente tudo muda, a igreja se adequa. Na medida que a sociedade, o governo, a economia, tudo muda, a igreja se adequa. E quais são as ferramentas da igreja? Os 5 ministérios. Como que a igreja se movimenta? Dentro dos 5 ministérios. Então, a igreja não tem que inventar moda, ela só tem que se vestir da face correta. Uau. Então, nesse tempo, a unção apostólica, ela tem sido evidente até sobre ministérios que não tem como evidência um apóstolo, mas estão se movendo apostolicamente. Se a igreja está sendo conduzida pelo Espírito, ela está se movendo apostolicamente, mesmo que não entenda o ministério apostólico. Uau. Então, eu acredito que esse é o tempo de uma igreja apostólica ser levantada. Inclusive, tem um vídeo do senhor
um vídeo dono de mais de quase 2 milhões de visualizações na internet, que é um vídeo que o senhor explica de uma maneira extremamente simples, né? Um assunto que, por vezes, pode parecer complexo para algumas pessoas, acerca dos 5 ministérios, porque é igual o senhor disse e fala sempre não são 5, como é que o senhor costuma dizer? Não são 5 posições. São 5 funções. São 5 funções. O senhor poderia, de uma forma assim rápida, aproveitando aqui no programa, e as pessoas que vão estar assistindo, o senhor poderia dizer para nós o modelo que o senhor usa, sim, o dono de mais de 1,5 milhão de visualizações no Instagram do senhor? Foi um vídeo que nós fizemos numa reunião, né, no escritório, e eu explicando aos pastores locais, e o pessoal da comunicação filmou, pôs na internet, e Deus soprou isso, e houve um grande crescimento nas redes sociais por causa desse vídeo. E eu pude entender que, assim, sem patrocínio, sem nada, sem edição, uma coisa simples. Sim. Que Deus estava querendo evidenciar algo. Deus estava querendo evidenciar uma mensagem. Porque tudo aquilo que nós fazemos com a força do nosso braço, nós temos uma intenção por trás. Mas tudo aquilo que Deus faz de forma milagrosa também tem uma intenção por trás. Então, se naturalmente aquele vídeo viralizou, é porque Deus tinha intenção de mostrar aquela mensagem. Meu Deus. E entender os 5 ministérios, Rafa, é tão simples que a gente quer complicar para justificar. Entende? Cara, eu preciso encontrar um jeito mais complicado para explicar isso, porque é tão simples. Não é tão simples. Os 5 ministérios são 5 funções do corpo de Cristo. Como em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, se Deus deu homens para esses ministérios, ele tinha uma intenção, e a intenção está no próximo versículo 12, que diz: a fim de que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito. Então, algumas pessoas questionam, mas será que ainda tem ministério apostólico? Será que os apóstolos só não eram os 12 de Jesus? Mas espera aí, se o texto está dizendo que os ministérios são dados até que todos cheguem ao aperfeiçoamento, nós não chegamos ainda. Então, os ministérios ainda são válidos. Meu Deus. Nós ainda não fomos aperfeiçoados na totalidade. E nós seremos aperfeiçoados na totalidade quando Cristo retorna. Então, até que Cristo retorne, os ministérios são evidentes, são válidos. Todos os que estão descritos em Efésios capítulo 4. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Se esses ministérios são para o aperfeiçoamento do corpo, enquanto o corpo não for perfeito, os ministérios têm que ser evidentes. Precisam ser evidentes. Acontece é que nós fomos taxando os ministérios como posições, como cargos, como lugar de visibilidade. E acabou-se trazendo muita controvérsia no meio cristão em relação ao apóstolo. Porque o apóstolo, ele é o quê? Ele é o dono da igreja? O apóstolo é o cargo superior da igreja? Não. O apóstolo é simplesmente o encargo de liderança da igreja. Ele é um encargo que recebe o fundamento para que a igreja seja edificada. Então, se nós entendermos a função de cada ministério, nós vamos entender que entre eles não há uma hierarquia, há uma cooperação. Uau. Entende? Não há uma hierarquia, há simplesmente uma uniformidade no serviço, em cada um dentro da sua função. Então vamos lá. Se nós olharmos para o corpo de Cristo e formos entender os 5 ministérios dentro do corpo de Cristo, nós podemos fazer a analogia do apostólico como a cabeça, o profético como os olhos, o pastoral como os braços e as mãos, o ministério do ensino como o tronco e o evangelístico como as pernas. Isso fica a totalidade do corpo. Por quê? Porque o corpo se movimenta por uma mente que pensa, por olhos que enxergam, por braços que manifestam as obras, por um tronco que protege os órgãos vitais e por pernas que conduzem o corpo. Entende? Meu Deus. Então, as funções ministeriais estão relacionadas a uma função que lidera e pensa e projeta, uma função
que vê uma função que manifesta as obras, uma função que protege a vida e uma função que conduz a mensagem para fora. Uau. Conseguiu entender? Simples, simples, simples. Então, o corpo de Cristo precisa dessas funções. O corpo de Cristo precisa dessas qualificações. Nós vamos entender que a igreja não é uma igreja evangelística. A igreja tem a responsabilidade do ID. Não. A igreja é uma igreja pastoral, nós temos que cuidar das pessoas. Não. A igreja é uma igreja apostólica. Não. A igreja é uma igreja completa. A igreja é uma igreja completa. E a igreja de Cristo, dentro da sua completude, vão haver ministérios em cada característica dada para si. Por exemplo, a Casa do Leão. A Casa do Leão é uma igreja apostólica. Mas a outra congregação, outra denominação, é uma igreja pastoral. E outra congregação, o ministério do ensino. Outra, um ministério evangelístico. Mas quando se unem, elas se tornam o corpo de Cristo. Uau. Meu Deus. Entende? O problema é quando a gente se torna autossuficiente e quer ver tudo sozinho. Mas se a gente entender que o corpo de Cristo tem as suas definições em particularidades para se unirem na coletividade, cara, a igreja de Jesus é a coisa mais linda da face da terra. Meu Deus, e eu posso falar como uma pessoa que estou vivendo e provando, experimentando fazer parte de uma igreja apostólica, literalmente que a velocidade das coisas acontecerem, o nível de santidade, de devoção, né? Porque a mente apostólica, ela nos impulsiona, a mente apostólica, ela está enxergando lá na frente, enquanto a minha mente pequena estou enxergando aqui uma cerca, a mente apostólica impulsiona todo o corpo, e eu vejo isso através da vida do Senhor, na nossa movimentação como igreja, a velocidade das coisas e coisas assim, concretas, coisas corretas, homens bíblicos, então literalmente assim. A igreja primitiva, ela foi fundada nas bases apostólicas. Então, Jesus, quando ele vocaciona os 12 discípulos para o ministério, os 12 são chamados de apóstolos. Por quê? Porque eles eram os precursores da igreja. Os apóstolos são aqueles que padecem a angústia para conseguirem ir primeiro, para chegar em lugares desbravando. O ministério apostólico, ele é o ministério desbravador. Por quê? Porque a palavra apóstolo significa o enviado. Então, o ministério apostólico é aquele que tem a característica de pioneirismo, a característica de desbravador. Então, por quê? Porque ele chega primeiro para referenciar aos outros um lugar seguro para caminhar. Por isso que ele é um ministério de liderança. Não é porque ele manda onde os outros têm que ir, é porque ele vai primeiro para referenciar um caminho seguro. Entendeu? Então, o ministério apostólico, ele tem essa graça de desbravar a sociedade, de comprar patrimônios, de viver milagres financeiros, de viver milagres de salvação, milagres de restauração. Existe uma força no ministério apostólico para um desbravamento, entende? Para quê? Para poder olhar e falar assim, olha, o ministério apostólico já desbravou. Aí nós podemos falar assim, pastores, podem vir e exercer o seu ofício de consolidação, porque o lugar é seguro. Evangelistas, podem vir manifestar a mensagem do reino de Deus, porque o lugar é seguro. O mestre, pode vir equipar a igreja na palavra, porque o lugar é seguro. Então, o ministério apostólico é aquele que vai primeiro, é aquele que desbrava, é o que arranca toco, é o que dá a cara, é o que briga com o inimigo. Entende? Então, essa é a força apostólica. Por isso que quando você vê o ministério apostólico, ele é expressivo. Ele é um ministério que rompe, que desbrava. Mas, se nesse ministério apostólico não houver uma graça pastoral que consolide, uma graça do ensino que instrumentalize, uma graça profética que vê o próximo passo, se não houver uma habilidade evangelística para levar para fora aquilo que está sendo construído dentro, o ministério apostólico ele começa a entrar em uma decadência. Ele se torna só um monumento. Uau.
Meu Deus. Entende? Como se guardar disso, meu pai? Por exemplo, hoje o senhor está cercado por homens. Eu vejo o senhor se movimentando facilmente nos 5 ministérios. Eu vejo. O senhor se conhece melhor do que qualquer outra pessoa e sabe que, não, talvez aqui eu tenho alguma dificuldade de me movimentar nesse ministério. Eu vendo o senhor por fora assim, e o máximo que nós estamos juntos, eu consigo ver o senhor com muita maestria, não sei se é só eu, mas se movimentando muito bem no evangelístico, no apostólico, no todo profético. apóstolo precisa se movimentar nos 5 ministérios. Perfeito. E um homem e um pastor, por exemplo, que ele não se movimenta, ele sabe disso, ele tem essa deficiência. Para a igreja dele não chegar ao ponto de se definhar aos poucos, como que ele vai se guardar? Na verdade, o ministério apostólico, ele tem a condição de tocar os outros ministérios, de fluir evangelisticamente. Por exemplo, meu ministério começou pregando nos ônibus. Eu pregava para 500, 600 pessoas. Então eu fui habilitado. Onde eu chegar, se eu estou numa padaria, eu esbarro com alguém, eu falo de Jesus. Você anda comigo para todo lado, você sabe. Verdade. A gente está no aeroporto, esbarra em alguém, cara, Jesus tem uma obra na sua vida. Aí você está sentado, como já aconteceu várias vezes no aeroporto, a gente vai tomar um café, a gente olha para o cara, tem uma revelação profética, entrega uma palavra para ele. No hotel, não esqueça daquela senhora do hotel. Não esqueça daquilo. A camareira, né? Sim, não esqueça daquilo. Contei aquilo para todo mundo. Quantas vezes assim a gente tá no elevador, encontra com pessoas, entrega uma palavra. Por quê? Porque o ministério apostólico, se eu sentar na mesa para ensinar acerca de um tema, eu sou habilitado para isso. Se eu precisar sentar na mesa para ouvir um problema e dar destino para uma pessoa, consolidá-la como um pastor, eu sou habilitado para isso. Porque o ministério pastoral, ele só pode conduzir a um lugar que ele tem experiência. Então, por que o ministério apostólico ele é um ministério de liderança? Porque ele sabe conduzir um pastor para um lugar do pastoreio, porque ele pastoreia também. Ele sabe conduzir um evangelista para um lugar evangelístico, porque ele evangeliza também. Ele sabe conduzir um profeta para um lugar profético, porque ele profetiza também. Entende? Uau. Então, o apóstolo ele é habilitado para isso. Se você olhar para o apóstolo Paulo, você vai ver que ele se movimenta dentro dessas condições. É uma tipificação apostólica exata. Você vê que ele evangeliza, você vê ele pregando o evangelho. Quando ele chega em Atenas, ele vai falar do Deus desconhecido, ele prega, ele consegue falar acerca do evangelho para os incrédulos. Você vê que ele consegue profetizar acerca da vinda do Senhor, como ele faz em 1 Tessalônica, a Tessalonicenses, quando ele fala da vinda do Senhor, ou seja, ele está ali profetizando, ele consegue esclarecer na carta de Romanos bases teológicas como um mestre. Então você vê que o apóstolo, ele precisa ter essas facetas, e tudo isso é habilitado pelo Espírito Santo. Então, como me guardar dentro do meu ministério, como você perguntou? É se submetendo ao Espírito Santo. Não tem o que eu faça para me guardar, não tem o que eu faça para me proteger. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia o sentinela. Então, como eu posso me manter eficaz no meu chamado? Tendo o peso de responsabilidade de exercer a minha essência diante de Deus. Ter a responsabilidade de exercer a minha devoção diante de Deus. Meu Deus. Então, a minha responsabilidade apostólica não é exercer a minha vocação com maestria. Não, cara, a minha responsabilidade apostólica é acordar antes do sol nascer e buscar o Senhor Jesus. Então, essa é a minha responsabilidade. Por exemplo, eu chego no sábado e falo, meu Deus, amanhã eu tenho que pregar. Eu tenho um peso de responsabilidade, eu vou ministrar amanhã no domingo. Maravilha. Mas, todos os dias à noite, eu penso, meu Deus, amanhã eu tenho que orar. É o peso de responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. E é nesse lugar que o Espírito começa, o Espírito conduz e o Espírito termina. Saiu do Espírito, B.O. armado. Meu Deus do céu. Entende? E é incrível isso que o senhor está falando acerca do apóstolo, que ele vai na frente, ele vai desbravando. E deixa o Che pegar um café. Vai lá, Che, tá à vontade. E essa semana eu vi um testemunho bem interessante de uma pessoa que falou assim, ele tá falando para eu vir orar amanhã de manhã. Eu quero ver se eu vou lá amanhã de manhã, ele vai estar lá também.
Falou com a gente, você tava... E hoje é um companheirão. E hoje é um cara que tá lado a lado, porque o apostólico, ele não é aquele que faz aquilo que eu falo. Falou, quero ver se esse cara... Ele tá falando pra nós orar se ele ora. Era num domingo, né? Era. Ele chegou na segunda cedo. Eu tava e o senhor tava lá, sangrando e tudo mais, angustiado. Nós acompanhamos o senhor, a angústia que o ministério apostólico traz, a gente vê esse peso de responsabilidade. Antes de subir no púlpito no domingo, antes de subir no altar no domingo, a gente vê o peso da renúncia, o peso da entrega, a angústia, vômitos, choro. Isso aí quase ninguém sabe. As pessoas veem o senhor ali em cima fluindo de uma maneira violenta. Está sendo muito evidenciado o senhor nesses últimos tempos. Nós vamos daqui a pouco falar também do senhor ter participado lá com o Luiz Hermínio da Conferência dos Filhos Ministeriais. Nós vamos entrar nisso também. Mas antes de mais nada, é excelente deixar muito claro esse nível de busca, que todos os dias, hoje era 6 horas da manhã, o senhor já estava ali. E o pessoal, o frio já começou, tá? O verão já está indo embora, então a gente entra na época do frio, onde para o senhor poderia muito bem estar lá na sua casa, de boa. A devoção é sua, ela é particular. É particular a devoção, mas o senhor nota-se público, para dar um testemunho público, e eu tô nesse lugar que eu tô de oração, acredito que eu e toda a torcida do Flamengo, vou dizer assim, pelo fato do número de pessoas que hoje estão ali fazendo a mesma coisa, é por causa do senhor. É porque ninguém pode levar o outro a um lugar que ele não está, né? Porque se eu estou evidenciando uma devoção pública, é para referenciar o corpo a um estilo de vida de devoção. Então, eu acredito que esse é o tempo que os homens de Deus, eles precisam literalmente tomar vergonha na cara e poder falar como o apóstolo Paulo falou: olhe para mim e seja meus imitador. Meu Deus do céu. Entendeu? Não é para você imitar Jesus, é para você imitar eu, porque eu estou imitando a Cristo. E na medida que você conseguir caminhar com as próprias pernas, eu serei desnecessário, porque você vai olhar diretamente para ele. A questão é que, para me isentar da responsabilidade, eu digo, você não tem que olhar para um homem, porque o homem é falho, olha para Jesus. Aí o cara não tem, fala, mas tá bom, mas como eu faço para chegar lá? Como eu faço para chegar lá? João Batista é um modelo disso, porque João Batista caminha com os seus discípulos apontando para Cristo, mas quando Cristo aparece, ele fala assim, agora vocês seguem a ele. Uau. Entende? Mas antes de seguir a Cristo, eles precisaram seguir João Batista. Então, nós vamos entender que os crentes, antes de terem uma intimidade pessoal e particular com Jesus, eles precisam ter uma referência para isso. Eles precisam olhar para uma prática e falar assim, cara, o que esse cara fizer eu vou fazer também. Não, mas ele é humano, ele erra, mas se ele está olhando para Cristo, até o erro dele vai me ensinar. Meu Deus. Uau. Se ele está olhando para Jesus, até onde ele errar, eu vou saber que aquilo eu não posso fazer, eu preciso aperfeiçoar onde ele errou. Aonde ele errou, eu acerto. Entende? A questão é que nós precisamos ter a responsabilidade de falar assim, cara, olha para mim, pode me imitar. Então, você não sabe orar, você não sabe como que é, olha para mim, eu vou sentar ali naquele canto, você senta no seu, olha para mim, e o que eu fizer, você faz. Meu Deus do céu. Entende? Na medida que as pessoas vão amadurecendo, elas já não precisam mais olhar para mim, porque elas já sabem como fluir. O próprio Espírito já consegue conduzi-las naturalmente. Entende? Perfeitamente. Então, o apóstolo Paulo chega e ele fala, olha, eu não tenho muito tempo para explicar muita coisa para vocês, mas eu acredito que os filhos não precisam ter a satisfação do pai, só precisam obedecer. Então ele chega e fala, vocês me imitam que vai dar tudo certo, tá? Pode me imitar, tranquilamente vai dar tudo certo. E é sobre isso, as pessoas às vezes chegam no senhor, e eu presenciei isso várias vezes, e perguntam por causa do crescimento da igreja nos últimos tempos. A igreja, nós temos recebido aproximadamente um público de 1.000 pessoas aqui por domingo. Mais de 1.000 pessoas circulam aqui em São João da Talha, na Casa do Leão, a cada domingo. É absurdo. E nós não estamos falando de evento, nós estamos falando de cultos normais, cultos comuns, eu vou dizer assim, porque talvez... Porque normal não tem, né? Normal não tem, vou dizer comum, né? E as pessoas às vezes chegam no senhor e falam, mas qual é o segredo e tal? E o senhor fala, é uma vida de devoção. E as pessoas, tá bom, mas o que mais? Teve um pastor é uma vida de devoção, isso. Não é verdade, pai? Ô, apóstolo, qual que é o segredo, cara, da Casa do Leão? Se você puder me falar uma coisa, qual é o segredo da Casa do Leão? Eu falo, cara, o segredo é que antes do sol nascer, nós já estamos lá, no altar. Sim, mas e aí? E depois? E o segredo? Eu falei, não, o segredo é isso. Aí ele falou pra mim assim, obrigado, Che. E ele falou, só isso? Eu falei assim, faz isso durante 10 anos, todos os dias, depois você me fala se é só. Meu Deus do céu.
Não, mas é só orar às 6 horas da manhã, mas faz isso durante 10 anos, depois você me fala se é só. Porque você sair da sua casa amanhã para ir orar é uma coisa. Agora, você deixar de participar de aniversário, de festa, de comunhão, para ter que dormir cedo e acordar todos os dias, domingo, sábado, feriado, você tá lá, aí você vai ver que não é só. E a glória do domingo, ela é comprada literalmente durante a semana, né? É uma vida de devoção, né? conquistada, melhor dizendo, durante a semana. E o senhor fez algumas viagens, né, ao longo desse ano, do ano passado. O nosso último encontro aqui, por acaso, já tem 2 anos que a gente gravou, tudo, já vai fazer 2 anos quase. E com uma visão profética e com uma visão apostólica, o senhor teve em lugares totalmente distintos um do outro. Por exemplo, o senhor teve em São Tomé, o senhor teve no Japão, o senhor teve nos Estados Unidos, o senhor teve no Brasil, entre outras nações. Um panorama assim, não é comparação, não está relacionado à comparação, mas o senhor também teve um vídeo na internet que o senhor falava sobre, não é o lugar em si, né? O senhor teve em São Tomé, o senhor deparou com uma realidade, que o senhor teve nos Estados Unidos, deparou com outra realidade. Sim. Teve um trecho do vídeo ali que também movimentou muito a rede social do senhor, e baseado nesse vídeo e acrescentando as outras nações, qual foi o panorama apostólico de pisar nessas nações e ver a movimentação de cada uma de uma maneira diferente? Na verdade, é lindo você olhar muitas culturas das nações, porque você consegue olhar, assim como nós olhamos para o globo terrestre e olhamos para muitas nações dentro de cada uma da sua característica, nós podemos olhar também para o corpo de Cristo dentro das muitas congregações e ver cada um dentro da sua característica. Então, você vai para São Tomé, tem uma realidade, mas os cidadãos daquele país, eles têm as mesmas buscas, os mesmos sentimentos de quem mora na Suíça, nos Estados Unidos. As realidades são diferentes, mas as ambições são as mesmas. Eles querem ter um estilo de vida próspero. Meu Deus. As ambições são as mesmas. Eles querem ter uma vida confortável. Eles querem ter o dia de amanhã garantido. Cada um dentro da sua realidade. O que eu percebo é que isso marcou a minha vida apostólica nessas movimentações. Que o que para um é pobreza, para outro é alegria. E o que para um são riqueza, para outros é tristeza. Por exemplo, você chega lá em São Tomé, no Senegal, onde eu fui 2 vezes para o Senegal. E no Senegal as crianças faziam uma refeição por dia. E eu olhando aquilo, as crianças iam dormir o mais cedo possível, acordavam o mais tarde possível, para no meio desse tempo elas fazerem uma refeição. E elas faziam e às vezes essa refeição era pão com ervilha. Só que eu olhava para aquelas crianças, cara, adolescentes, jovens, eles corriam no meio do mato, eles subiam em árvore, eles brincavam com pedra, brincavam com pau, saúde, alegria, vitalidade, disposição, descalço, sem roupa, e vivendo com uma refeição por dia. Mas o nível de alegria que eles tinham me constrangia. Porque antes de ir para Senegal, eu tinha ido para Mônaco, um dos países mais ricos do mundo. E foi em Mônaco que eu senti a maior opressão que eu já tive em todos os países. Eu fui em 18 países, mas como Mônaco eu nunca senti um peso tão grande. As pessoas não se comunicam, as pessoas não têm expressão faciais de alegria, as pessoas são cada uma vivendo o seu mundo, buscando os seus ideais, vivendo da sua maneira. Eu olhava para as crianças em restaurantes, as crianças enfiadas em telefone, com um semblante apático, com um ar de tristeza, onde o índice de depressão, de suicídio é elevadíssimo. Só que eu estou falando dos países mais ricos do mundo. Uau. Agora, em Senegal, não tem índice de suicídio. Não tem índice de suicídio. Em Mônaco, o índice de suicídio é um dos maiores do mundo.
Então me fala uma coisa, o que é riqueza? O que é riqueza? Meu Deus do céu. Deixa eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é riqueza? Ter muito para viver ou ter pouco e viver muito? O que é riqueza? Ter pouco e viver muito ou ter muito para viver? O que é riqueza? Porque numa cultura onde a minha mentalidade chama de pobre, eu vi riqueza. Em uma cultura onde a minha mentalidade chama de rico, eu vi pobreza. Porque tudo depende da condição em que você vive no espírito e não no bolso. Eu vi no Senegal crianças felizes comendo uma vez por dia. E eu vi em Mônaco pessoas doentes e depressivas podendo comer o que quiser, a hora que quiser. O que é riqueza? Riqueza é uma mentalidade que você adquire. Aí o Senhor me deu uma palavra. Prosperidade, quando uma pessoa se torna próspera, a prosperidade não muda o seu estilo de vida, ela muda o seu estilo de pensar, a sua mentalidade. Uau. Então, saber que amanhã eu vou ter uma refeição para fazer, para mim é suficiente, sendo que eu posso desfrutar de toda a vida natural que eu tenho ao meu redor. Agora, até a Bíblia diz que aquele que tem muito também tem muitas preocupações. O livro de Eclesiastes diz isso, que o rico, ele perde o sono. Por quê? Porque ele está preocupado com as muitas riquezas. Então, tudo depende de uma concepção de vida, de vista. Como eu enxergo a vida? Porque uns estão felizes tendo pouco e outros tristes tendo muito. Que absurdo. Entende? Então, ir para essas nações me faz ver que em todas elas a busca pela satisfação é a mesma. Só que cada um busca segundo a sua condição. Uns buscam nos dinheiro, outros buscam... Irmão, isso foi em São Tomé, que foi o último país da África que eu fui. As crianças brincando em vias de esgoto, onde passavam saneamento a céu aberto, um cheiro horripilante, as crianças estavam brincando ali. E eu falava, meu Deus, como que essas crianças não ficam doentes, gente? Como que essas crianças não ficam doentes? Meu Deus do céu! Aí as crianças comendo restos de comida, mas não dá para explicar, só quem já esteve lá para ver. As crianças nadando pelada na praia, não dava nem para mim postar um vídeo na internet, que as crianças estavam tudo pelada, todo mundo correndo pelada na praia. E eu falei, cara, essas crianças peladas na rua, onde está a pedofilia? E, cara, o índice é mínimo, não tem. Meu Deus. Entende? Não tem pedofilia, as crianças correm no mar. E eu falei, cara, como ninguém rouba uma criança dessa e não leva embora? Não. O índice de pedofilia na África são dos estrangeiros. Entende? Eu fiquei pensando, por que em países ricos as cadeias emocionais estão adoecendo os corpos, enquanto em países pobres, a única debilidade que eles têm, irmãos, é da comida. Mas o corpo deles está saudável, a mente está saudável, a alma está saudável. Cara. Meu Deus, cara. Aí a gente fala assim, Deus abandonou a África. Eu já me questionei. Será que abandonou a África ou será que abandonou Mônaco? Meu Deus do céu. Eu já me questionei, cara, porque assim, as crianças brincando em esgoto e não ficar doente, comendo uma vez por dia e ter saúde. Então, abandono desrespeito à maneira que eu vejo. Porque para mim, Deus ama a África. Deus ama os africanos, cara. Nós vamos lá, tem atos de justiça, a igreja semeia na África, a igreja cuida da África, a igreja... E os africanos estão lá, saudáveis, felizes, brincando, divertidos. Fala pra mim, que país da terra que dança igual os africanos? Não tem. Que país da terra que canta como os africanos? Não tem. Eu tô falando de um país pobre, gente. Entende? Por isso que se nós olharmos para as nações, nós vamos ver que todos estão em busca dos mesmos ideais. Satisfação, plenitude, prosperidade, mas cada um está desfrutando segundo a sua concepção. Estou impactado.
Eu já ouvi do senhor uma vez, o senhor falando assim, sobre uma situação, e o senhor falou assim, filho, se essa situação não tá mudando, é porque essa situação quer mudar você. Então, o senhor falando disso aí, veio muito forte isso no meu coração. Me lembrei que do dia que o senhor falou isso direitinho, e eu vendo hoje, é verdade, pai, muitos se falam da África, mas se aos nossos olhos, né, não tá mudando, ela tá mudando a gente. O continente africano, para mim, é a condição de Deus na Terra para a prática de justiça das nações. Porque eu estava na rua, esse ministério, Casa do Leão, começou antes de fazer qualquer culto, eu estava na rua cuidando dos pobres. Então, na verdade, essa casa nasceu em atos de justiça. Eu levava uma sacolinha com 6, 7 marmitas para a rua, takeawayzinho e levava 7, 8, depois era 10, depois era 12. Hoje a gente serve 400 pessoas nas ruas. Por semana. E aquilo, uma vez, ia eu, a minha esposa, o Israel, 3, 4 pessoas servindo, 5. E uma vez eu cheguei lá na missão e tinham 30 pessoas de colete servindo, abraçando os irmãos, servindo comida, servindo fruto, servindo roupa. E eu cheguei ali e eu falei, eu já sou desnecessário aqui. Eu já não preciso, os moradores de rua já não precisam mais de mim aqui. E o Espírito Santo veio sobre mim. E eu me lembro daquela voz que disse, eles não precisam mais de você, mas você ainda precisa deles. Aquilo entrou dentro do meu coração como uma bomba. E eu falei, o dia que eu perder o senso de justiça, eu perdi a visão do reino de Deus. Se eu perder o senso de responsabilidade, de cuidar dos pobres, eu perdi a visão do reino de Deus, porque Jesus disse, os pobres sempre terão convosco. Gente, a pobreza na face da terra só vai acabar no reino milenar. Enquanto o governo não for o governo de Jesus, vai ter pobreza na terra. Não existe governo que vai acabar com a pobreza. Por quê? Porque Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Por que é que na terra sempre tem os pobres? Para que nós pudéssemos ter o senso de justiça. Se não tiver mais pobre, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Comer tudo. O que eu vou fazer com a minha comida? Comer tudo. Mas o reino de Deus está baseado no partir, no dar, no compartilhar, no amar. Se não houver pobre, não há senso de justiça. Porque o continente africano na face da terra representa a condição de todas as nações da terra poderem nacionalmente promover justiça. Meu Deus do céu. Mas não estou falando só da África, não, irmão. Se abrir a porta do seu prédio, tem lá a condição de se praticar justiça. Na hora que você estacionar o seu carro na rua, você abre a porta, tem ali alguém para você praticar justiça. Mas eu estou falando que a representação das nações, a África representa isso. Que absurdo. A capacidade da gente olhar e falar assim, cara, enquanto eu tô comendo 3, 4 vezes por dia e triste, tem gente que come uma vez por dia e tá feliz. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. E eu tô impactado. Pessoal, quero fazer aqui um merchan da Escola Infantil Casa do Leão, uma escola de 0 a 6 anos, que as matrículas estão abertas. Você que é cristão e deseja que o seu filho tenha um ensinamento 100% baseado na Bíblia, essa é a escola ideal para o seu filho. Jardim de Infância Casa do Leão. Para você saber mais informação, basta você também colocar lá no Google, lá, Jardim de Infância Casa do Leão, no Instagram, Jardim de Infância Casa do Leão, e você vai ter todas as informações que você precisa. Lembrando que ainda restam pouquíssimas vagas, então a partir do momento que você estiver vendo esse vídeo, dá um pause aí agora, não tem problema. Já deixa lá um lembrete no seu telefone, volta a assistir o podcast, finaliza o podcast e a seguir entre em contato com o pessoal da direção, que eles vão ter um imenso prazer em receber e educar o seu filho nos padrões bíblicos. Imagina que glória isso, né? E falando dessa escola, me enche meu coração de esperança, de orgulho, e entender que por causa da movimentação apostólica, por causa do Senhor ser um homem que... Gente, eu tô falando do que eu vejo, do que eu vivo. Não é verdade, gente? Pelo amor de Deus, eu mais uma equipe aqui e nós podemos dizer isso com maestria. Nós estamos falando do que a gente está vendo. E foi um ato totalmente de fé, a conquista da escola, não só a conquista da escola, mas tudo que nós estamos vivendo. A gente vê o apostólico, que o Senhor nos encoraja. É absurdo. É uma coragem, gente, que é absurda, quem está perto sabe.
e adquirimos essa escola no valor sem lógica, fora da lógica, e hoje nós estamos servindo a nação portuguesa com uma escola 100% cristã na Europa. Estou falando da realidade da Europa. Uma escola 100% cristã. E eu gostava muito, meu pai, que o senhor falasse um pouco da escola para nós. Alguém pode questionar assim, ó, como eu sei se eu tô num ministério apostólico de verdade? Como eu sei se a minha igreja é uma igreja apostólica? Como eu faço para encontrar um ministério apostólico? Como eu faço para entender o ministério apostólico? O ministério apostólico, ele não trabalha para a congregação, ele trabalha para a sociedade. O ministério apostólico, ele não está guardando dinheiro para comprar telão de LED. Está guardando dinheiro para tocar os pobres, os necessitados, órfão, viúvo. Então, o ministério apostólico, você chega lá, as cadeirinhas simples. Meu Deus. Mas a gente olha para a sociedade, tem pobre comendo, tem viúva sendo amada, tem órfão encontrando casa. Então, todo o ministério apostólico, ele gasta dinheiro com aquilo que é social. Então, se nós formos olhar hoje o nosso patrimônio que beneficia a igreja, congregação, não tem. Porque todo o nosso patrimônio, tudo que tem no nome da igreja é social, não é congregacional. Nós compramos uma escola de €500 mil sem ter €1.000, sem ter. Nós recebemos uma palavra de Deus e nós não tínhamos dinheiro. E nós começamos a fazer a obra que Deus nos delegou para fazer, de cuidar das crianças, nas nossas instalações. Nós precisamos entender uma coisa. Tudo aquilo que nós vamos viver como igreja não diz respeito à capacidade do líder, diz respeito à obediência dele. Por que é que tem muito pastor e líder se afundando em depressão, se afundando em angústia, perdendo a família? Porque está planejando o desenvolvimento da igreja segundo a sua capacidade e habilidade, não segundo a obediência do que Deus disse. Meu Deus do céu. Não, mas eu olho para o ministério do outro, o outro deu certo assim, vou fazer assim também que vou dar certo. Só que nesse trajeto ele perdeu a sanidade mental, perdeu as emoções, perdeu a família, perdeu os filhos, mas conquistou o objetivo ministerial. Sendo que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é, Deus faz, eu obedeço. E Deus diz, Rafael, cuide das crianças do país. Não das crianças da igreja, cuide das crianças da nação. Uau. E aquilo entrou dentro do meu coração e nós tínhamos pedagogas formadas aqui na igreja e eu falei, cara, nós precisamos começar a pegar aquilo que a gente carrega e institucionalizar de forma acadêmica para tocar as crianças da cidade, da nação. E como que nós vamos fazer isso? A gente não tem documento de escola, a gente não tem nada. Eu falei, cara, peraí, vamos fazer um ministério infantil a tempo integral, todo dia. Se a gente cuida das crianças da igreja no domingo, vamos cuidar das crianças da sociedade de segunda a sexta. E usamos as instalações da igreja e começamos o jardim de infância. E os filhos dos pastores se matricularam e nós era 20 alunos, 20 crianças. Só que, na medida que Deus vê o passo de obediência, Deus acrescenta a condição dos recursos. Preste atenção. A pedagogia de Deus é diferente da nossa necessidade. Deus não se move por necessidade, ele se move pelo propósito. Então, como é que Deus se movimenta para estabelecer um propósito? Primeiro, ele nos faz viver o propósito dentro da necessidade. Se você tiver a mentalidade, preste atenção nisso, ó, se você tiver uma mentalidade de que quando eu tiver, eu faço, quando você tiver, você não vai fazer. A mentalidade tem que ser, se Deus me mandou fazer, eu vou fazer sem ter, para que ele acrescente, para que eu possa continuar fazendo. Meu Deus. Essa é a mentalidade. A gente vê, não, mas quando Deus me der dinheiro, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, quando Deus tiver dinheiro, você vai ter mais despesas e você não vai fazer o que você achou que queria. Entende? Nós começamos a cuidar dos pobres de a pé. Hoje nós temos uma frota de carrinha. Se nós pensarmos assim, não, mas para dar comida para os pobres, nós precisamos de uma carrinha, precisamos de um fogão, precisamos de... Não precisava.
Eu sempre digo assim, a missão se faz com boa disposição, acabou. Se você tiver boa disposição, você faz a missão. Meu Deus do céu. E aí nós começamos a cuidar das crianças aqui, nas nossas instalações. Deus olhou e falou, esse rapaz é obediente. E insistimos 1 ano. E Deus me deu uma palavra. Deus falou, se vocês forem aprovados, eu vou te dar uma estrutura. E eu, tá bom. E nós ficamos 1 ano cuidando das crianças nas nossas instalações. Só que as nossas instalações começou a ficar insuportável para as crianças. Nós temos movimentação de base missionária, casa de oração. A nossa igreja funciona todos os dias, o dia inteiro, de movimentação de pessoas. E ficou insustentável as crianças aqui. E eu falei, cara, nós vamos alugar uma casa grande e vamos transformar essa casa no jardim de infância. Vamos procurar uma casa para alugar. E nessa procura de procurar uma casa para alugar, um dos nossos secretários aqui achou um anúncio de uma escola à venda. E falou, olha, na verdade ele foi no banco e a gerente do banco falou assim, olha, a escola que meu filho estuda está vendendo. E aí do nada ele falou, mas por que essa mulher está me falando isso? E aí ele falou assim, qual é o nome? Ele falou, o nome é tal. Ele foi lá, procurou na internet, achou o anúncio e me mandou. Ó, pai, essa escola está à venda, 500 mil euros, $500 mil. Aí o meu espírito apostólico acendeu. Eu falei, eu quero ir lá ver. Aí vamos lá ver, vamos. Quando eu entrei dentro da escola, eu cheguei lá, uma escola bem prejudicada, assim, estruturalmente, já praticamente abandonada e funcionando. Quando eu entrei, o senhor, dono da escola, já um senhor de idade, me cumprimentou e mostrou as instalações, mas quando eu entrei, eu fui cheio do Espírito Santo lá dentro. E eu comecei a chorar. E ele olhava para mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E eu comecei a olhar e ver as instalações e eu falei para ele, por que é que você quer vender essa escola? A escola funcionava há 41 anos. 41 anos, uma escola portuguesa. Cuidando de crianças há 41 anos. E eu falei, por que vocês querem vender a escola? Ele falou assim, porque nós já estamos cansados, já somos de idade, os nossos filhos não querem herdar isso, então nós queremos vender, nós não temos para quem deixar. Quando eles falaram isso, eu peguei na mão dele e falei assim, nós vamos comprar a escola do senhor. E ele falou, você gostou? Vamos fechar o negócio? Eu falei, sim, vou comprar a escola do senhor, sem ter 1.000 euros na conta. E quando eu peguei na mão dele, ele falou, nós vamos comprar a escola. Ele, então tá, na próxima semana então a gente conversa, para tratar dos pormenores. Eu, sim, na próxima semana a gente conversa. Quando eu saí da porta da escola, aquela unção fez assim, e eu, meu Deus do céu. Eu pus a mão, peguei na mão do cara, falei, vou comprar a escola, e me bateu um pânico. Eu entrei dentro do carro, liguei para o meu pai espiritual, para o apóstolo Luiz Hermínio. Falei, meu pai, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ele não pôde atender na hora, depois ele atendeu. Eu dentro do carro, angustiado. Eu falei, meu pai, aconteceu isso, isso, isso. Eu fui ver uma escola, fui cheio do Espírito Santo e falei pro dono da escola que vou comprar a escola e eu não tenho dinheiro. E ele falou para mim assim, meu filho, Deus não precisa de alguém que compra ou que vende. Deus precisa de alguém que ame as crianças de Portugal. Meu Deus do céu. Eu dei um grito dentro do carro, sou eu! Sou eu! Sou eu amo as crianças de Portugal. Aí ele falou para mim, então ainda hoje Deus vai te dar um sinal. Meu Deus. E aí amém, eu recebi aquilo. Para mim, palavra de um pai é uma sentença. Na hora que ele falou, Deus vai te dar um sinal, eu peguei aquilo no meu espírito e eu fui para casa assim, eu olhava para, se caísse uma folha da árvore, será que é um sinal? Passava um pássaro, será que é um sinal? Eu fiquei o tempo inteiro, cadê esse sinal? Vim na igreja, falei, pessoal, tô indo para casa, angustiado. Fui para casa, falei, amor, eu quero ficar sozinho e nada desse sinal chegar. Aí um filho espiritual meu me manda mensagem, fala, pai, eu passar em casa pra gente tomar um café, e eu não queria receber ele, eu tava angustiado. Falei, quando eu vi, ele já tava na porta de casa. Eu falei, entra, filho. Sentou na mesa, ele, pai, eu preciso te falar uma coisa, assim. Aí a filha dele tinha começado a estudar aqui nas instalações da igreja, no jardim de infância. E ele falou, a minha filha é outra pessoa. Ela tá diferente de quando ela começou a estudar lá. E eu e minha esposa, nós iríamos comprar uma casa para fazer um investimento e nós não vamos comprar a casa, nós vamos ofertar esse valor para que vocês possam investir no jardim de infância. Quando ele falou isso na minha mesa, sem ele nem sonhar que eu tinha ido ver prédio e comprar nada. E ele falou, nós vamos ofertar 330 mil.
Aí eu falei, 330 mil euros. Eu falei, 300... Eu acho que na minha vida eu nunca sei o que é isso, 300. Aí eu falei, filho, isso é muito dinheiro. Ele falou, eu tô falando de um jovem de 23, 24 anos, que poderia estar pensando em ganhar a sua vida. Mas aquele jovem perdeu a vida dele quando ele se encontrou com Jesus. Então, perder dinheiro já era fácil, quando ele já tinha perdido a vida. E ele pegou e falou aquilo na hora. Aí, na hora entrou, bum, olha o sinal. Porque ter 330 para 500, precisava do outro milagre. Ter 500 e ter 1.000 era a mesma coisa para 500. Porque da onde que nós ia tirar os outros 100 e tantos mil? Entende? E eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus do céu, isso é um sinal. Aí eu fui na hora no quarto do pastor José Mino e falei, meu pai, entrou um discípulo aqui em casa, falou que vai ofertar 300 e tantos mil euros. Será que isso é um sinal? Aí ele falou, rapaz, se isso não for um sinal. Só que no outro dia eu cheguei na igreja, reuni os pastores e alguns irmãos e compartilhei ali na mesa. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Fui ver a escola, depois recebemos uma oferta nesse valor e todo mundo, meu Deus do céu, e agora? E aí um dos meus filhos espirituais ouviu a conversa e eu falei, só que agora ainda falta mais muito dinheiro, falta 100 e tantos mil. E um discípulo falou assim, pai, então já não falta mais nada. Meu Deus. Porque eu tenho uma casa, eu vou vender a casa e vou ofertar o valor para completar a compra da escola. Meu Deus. E quando ele falou aquilo na mesa assim, ou seja, de um dia para o outro, nós tínhamos o valor da compra da escola sem pedir nada para ninguém. Meu Deus do céu. E Deus nos deu a escola, nós compramos a escola à vista, é um prédio de 3 andares, tem 10 salas, o prédio foi construído para ser uma escola, então ele tem toda a estrutura de playground, de salas acadêmicas, refeitório, os balneários, caçanitas pequenininhas para as crianças. É maravilhoso, é realmente uma escola de primeiro mundo, que é avaliada hoje no dobro do preço. Uau, meu Deus. Por mais... Eu entendo por que Deus fez isso. Eu não planejei ter uma escola. Eu só ouvi uma voz e obedeci. Então, eu acredito que a unção apostólica, ela sempre vai atrair o recurso necessário para o cumprimento da palavra que ele está obedecendo. Mas isso não diz respeito só ao ministério apostólico, gente. Isso diz respeito à sua mentalidade apostólica também. Meu Deus. Se você tem uma mentalidade apostólica, mas eu não sou apóstolo, sou pastor, não sou missionário, não sou nada. Sim, mas se você é cristão e tem uma mentalidade apostólica, tudo que você estiver disposto a obedecer, Deus está disposto a pagar. Uau. Meu Deus do céu. Eu não tenho outra expressão nesse programa, eu não sei falar, meu Deus do céu. Não tenho. Isso soa de uma maneira absurda. E a gente que está caminhando e vendo isso, ouvir isso de novo é assustador para nós, pai. Você acredita? Ouvir isso é assustador. E hoje nós recebemos lá literalmente crianças das nações. Crianças muçulmanas, hindus, portuguesas, chegam lá e falam, olha, aqui o seu filho vai aprender a Bíblia, vai aprender a orar, vai ser batizado com o Espírito Santo, aqui só que os seus filhos vai orar antes de comer, vai ouvir a Bíblia todo dia. Só que pela estrutura da escola, pela graça, pela excelência, o diretor, as coordenadoras, tudo é excelente. As pessoas estão colocando os filhos lá para serem educadas no cristianismo. Que loucura. E até mesmo teve uma formatura e o feedback, né, pai? Que os pais dos alunos dão é absurdo. Que nunca vi uma escola desse jeito. Só o Espírito Santo pode fazer. Então, assim, Rafa, voltando a falar da expressão apostólica, eu queria deixar ressaltado algo aqui. Que por favor. O ministério apostólico, gente, não é uma vocação dada a homens eclesiásticos. A vocação apostólica é dada a homens para referenciar a todos os crentes, assim como todas as outras funções ministeriais, tanto a pastoral quanto a função do mestre, evangelística, profética. O fruto final de um ministério é que todos os crentes recebam aquela qualificação. Então, a minha responsabilidade apostólica
não é exercer bem o meu apostolado, mas é conseguir fazer com que os crentes tenham uma mentalidade apostólica, pensem apostolicamente. Entendam que aquilo que Deus está construindo na igreja precisa ser em favor da sociedade. O que Jesus fez com seus discípulos, ele fez em favor de todas as cidades por onde ele passava. Então, quando nós olhamos a peregrinação terrena de Jesus, ele andava pelas cidades, tocando as cidades. Jesus não instituiu o seu ministério para tirar as pessoas do mundo. Pelo contrário, ele instituiu o seu ministério para que as pessoas pudessem ser uma luz no mundo, ser o sal da terra, tocar aonde eles estão inseridos. Será que você já prestou atenção no fato glorioso que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? Quando o Espírito Santo desceu com dons de línguas e com o Espírito sobre aqueles homens que estavam reunidos orando, será que vocês lembram o que aconteceu ali? A Bíblia diz que havia naquele lugar, em Jerusalém, judeus de todas as nações debaixo do céu. Não eram muitas nações, eram todas as nações. Ou seja, Deus disse, eu quero fazer algo ali, mas quero manifestar o que eu vou fazer ali em todos os lugares. Ele reuniu todo mundo naquele lugar, para quando o Espírito Santo descesse ali, todo mundo viu os crentes falando em sua própria língua materna. Quando eles voltaram para suas regiões, eles voltaram para fazer o quê? Para testemunhar aquilo que eles viram. Então esse é o reflexo exato do que a igreja tem que viver. Nós nos reunimos em um culto, nós nos reunimos na igreja, o Espírito vem com uma palavra e com uma unção, mas quando a gente sai dali, nós temos que voltar para os nossos cotidianos para testemunhar aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que voltar para as universidades, para os trabalhos, para os comércios e testemunhar o que nós estamos vivendo congregacionalmente. Agora, a mentalidade de um crente imaturo eu preciso sair do mundo e ir para a igreja. Só que a mentalidade apostólica eu preciso estar na igreja e manifestar no mundo aquilo que eu estou recebendo lá. Uau. E Jesus orou dizendo, Pai, não oro para que vocês os tirem do mundo, mas sim para que os livre do maligno. Meu Deus do céu. Essa é a mentalidade apostólica. É uma mentalidade que infiltra-se na sociedade. É uma mentalidade que toca o governo, a economia, a saúde. Deus precisa encher os crentes do Espírito Santo, Rafael, e colocar os crentes em todas as áreas da sociedade. Mas enquanto nós estivermos mais preocupados com o governo, com a economia, do que propriamente com a nossa responsabilidade de entrar lá, a igreja fica estagnada. Nós precisamos fazer com que as portas do inferno não resistam à igreja. Mas parece que hoje o papel é inverso. Parece que a igreja está resistindo às portas do inferno. Não. Não é a igreja que tem que resistir ao inferno, é o inferno que tem que resistir à igreja. Então a ordem de atacar é da igreja, de se defender do inferno. Meu Deus. E nós estamos olhando para, não, mas a economia, o governo, a saúde, a crise que vai para o quinto dos infernos. Nós vamos atropelar a sociedade pelo poder do Espírito Santo. Só que isso precisa ser a mentalidade de todo crente, Rafael. Todo crente precisa pensar, eu sou um mecânico, mas qualquer carro que entrar lá na minha oficina, eu vou testemunhar para o dono dele o evangelho do Senhor Jesus. Não. Com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha família. Eu sou um estudante, mas lá dentro da universidade eu vou testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Eu sou uma faxineira que limpa a casa, mas em cada casa que eu for eu já vou entrar profetizando. Eu já vou entrar levantando as mãos e declarando que Jesus é Senhor daquele lar. Nós precisamos viver socialmente o poder do evangelho. Entende? Por isso que, olha a ordem, nos últimos dias, nós viveremos a maior movimentação apostólica já vista na história. Por quê? Porque provavelmente nos últimos dias nossas congregações serão proibidas de abrir. Nos últimos provavelmente os nossos templos serão perseguidos e fechados. Provavelmente será proibida a ordem de culto evangélico, culto cristão, porque os valores cristãos serão perseguidos. Ok, nós não vamos ter mais templo para cultuar, mas nós temos a Bíblia, um quarto e a sociedade para atacar.
Vocês estão me entendendo? Perfeitamente. Então, por isso que a mentalidade nos últimos dias é apostólica. Por quê? Porque o fruto final da minha operação é na sociedade. O que é que vai ser de um crente que só vive dentro da igreja quando a igreja tiver as portas fechadas? O quê? Zero. Vai desviar. Meu Deus. Mas um crente que está entendendo, falando, não, cara, o meu lugar aqui é para receber o que eu tenho que receber, ser transformado como eu tenho que ser transformado, moldado como eu tenho que ser moldado. E a partir daqui eu vou atacar a sociedade, meu filho. Essa é a mentalidade apostólica. Você vê a ordem de João Batista em Lucas capítulo 3. João Batista aparece pregando um evangelho do reino de Deus. João Batista era um profeta, mas a pregação dele era apostólica. Por quê? Porque quando ele prega, arrependei-vos, eis que é chegado o reino de Deus, as multidões perguntam para ele, e agora, o que temos que fazer? Lucas capítulo 3. E ele vai dizer, quem tem comida em casa, reparta com quem não tem. Vocês que soldados, contentem com o seu salário. Vocês que são cobradores de imposto, cobrem somente o que é justo. Ele não tira ninguém da sociedade e fala assim, vem viver comigo no deserto. Pelo contrário, ele fala, o que vocês estão ouvindo de mim no deserto, viva na sociedade que você está inserido de forma justa. Uau. Torne-se padrão para os fiéis. Entende? Então, João Batista era profeta, mas a mensagem dele era apostólica. As pessoas vinham para o deserto ouvir ele, mas ele devolvia as pessoas para a sociedade com um padrão correto. Entende? Essa é a mensagem dos últimos dias, cara. É a mensagem dos precursores, dos que vão preparar o caminho para o Senhor. Nós não vamos sair da sociedade para se esconder dentro da igreja. Pelo contrário. A sociedade que vai ter que se esconder de nós. Ai, ai, ai. Abram seus olhos. E é incrivelmente apostólica o que nós também estamos vivendo referente à mesa que tem servido aqui várias denominações, seja ela qual tipo que for, né? Que é o trabalho que o Senhor permitiu. Nós estamos vivendo isso através da vida do Senhor, de pastores de toda a Europa. Eles estão vindo para Portugal, estão bebendo dessa fonte aqui. É investido um valor absurdo, onde todos almoçam aqui 100% gratuito, onde eles estão de fato na mesa, onde eles estão sendo encorajados. Pai, a gente escuta testemunho de pastores que estavam a ponto de desistir de tudo. E uma mentalidade apostólica não é uma mentalidade de disputa. E a gente, infelizmente, ouve-se dizer aqui, nós não divulgamos notícias ruins, aqui nós só divulgamos notícias boas, mas ouve-se dizer que a igreja não gosta da outra. Não, pessoal. A mentalidade apostólica é essa, tá com alguma dificuldade? Vem para cá, eu vejo o Senhor trazendo pastores debaixo da asa, deixa eu cuidar de você. Eu não quero nada de você, eu quero cuidar de você. E pastores sendo curados e voltando para suas realidades, como igrejas, como denominações, pastores resgatando as suas famílias, pastores que perderam a família, não, vem cá debaixo da minha asa, deixa eu cuidar de você e tudo. E a mentalidade apostólica também, ela tem essa faceta peraí, vem cá de novo, respira. Essa é a responsabilidade apostólica, né? Porque, como eu disse, o apostólico, ele vai na frente, ele desbrava, ele abre um caminho. Deus valida o ministério apostólico com frutos, Deus valida o ministério apostólico com evidência, e agora Deus fala, agora sirva os teus irmãos. Agora sirva os outros ministérios. Jesus instituiu a comitiva apostólica dele com uma toalhinha nos ombros, lavando os pés deles e dizendo assim, se eu sou o Senhor e Mestre e lavei os vossos pés, vocês têm que governar assim. Vocês têm que liderar assim. Vocês não são como os governantes da terra. Vocês precisam governar pelo serviço. Então, as pessoas olham e falam assim, mas o ministério apostólico é ele que tem a evidência. Sim, ele tem a evidência para servir os outros, para ser servos dos outros. Por quê? Porque só Jesus sabe, e você também, as angústias que eu passo para estar aqui na mesa de pastores, cara, pregando para 400, 300 pastores. Meu Deus. Então, é angustiante, é um peso de responsabilidade que às vezes a minha sanidade mental fala, vai abalar, meu Deus do céu, minhas emoções, mas o meu nível de consagração me guarda no nível de revelação para poder servir os meus irmãos, entende? Então, mas eu queria estar sentado ali ouvindo. Mas eu tenho a responsabilidade de estar ali. Nós não recebemos nada para fazer isso, nós não lucramos nada para fazer isso, pelo contrário, os pastores vêm para cá, eles recebem uma palavra, eles recebem oração, eles
comem de graça, almoçam de graça, feijoada, fricassê, só comida, feijão tropeiro, só cada comida. Só comida de qualidade. Cara, nessa casa nós servimos por mês mais de 9.000 refeições gratuitas. E nós servimos refeições para os pobres de graça, mas nós também servimos refeições para a igreja de graça. Porque Jesus disse para mim assim uma vez, se você der comida de graça para quem você não conhece e cobrar daqueles que você chama de irmão, você é pior que o hipócrita. E eu falei, meu Deus, por que eu vou dar de graça pro pobre só porque ele é pobre? E vou cobrar do rico só porque ele é rico, sendo que eu chamo ele de irmão? Meu Deus do céu. Aquilo mudou a minha mentalidade. Eu falei assim, não, da mesma forma que os pobres comem, a igreja também vai comer. Então, assim, todo mundo que chega nessa casa come. E ninguém pode falar assim, eu paguei por um prato de comida. Os pastores sentam, comem, e assim, tudo pago. Entende? Então, nós vemos que o encargo do ministério apostólico é servir. Acabo o sábado da mesa de pastores, todo mundo vai embora cheio, eu vou embora vazio. Arrastado. Carregado. Carregado pro carro. Entende? Então, assim, Deus deu uma evidência para que possa ser validada no serviço. Deus não nos deu uma evidência para servir de exibicionismo. Deus nos deu uma evidência para servir de serviço. Então, o ministério apostólico que frutifica, ele vai servir o ministério pastoral com certeza. Com certeza. Então, e como eu posso saber que o ministério apostólico é validado por Deus? Pelos frutos. Deus valida pelos frutos. Então, assim, olha, cara, esse ministério apostólico é frutífero, então eu vou lá receber daquilo que Deus tem para minha vida. E aí nós temos visto pastores sendo ativados. Hoje, como Casa do Leão, nós somos 9 igrejas, mas como ministério apostólico e filhos ministeriais que caminham conosco, nós somos dezenas de pastores que estão caminhando conosco e nós podemos ver isso sendo estabelecido na nação portuguesa por causa do poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu, a importância de ter alguém do ministério apostólico, ter um pai, né? Eu não vou nem entrar por aqui, se a gente for falar de paternidade aqui, eu quero convidar o senhor para um próximo programa, nós vamos falar só de paternidade. Nós precisamos muito falar o que é se submeter a uma paternidade espiritual, nós vamos falar disso. Mas isso é incrível, poder ouvir e viver isso, né? Aqui o Em Casa Podcast tem essa faceta também. Quem que vocês convidam para o Em Casa Podcast? Pessoas de verdade. Pessoas que nós estamos vendo, é como o senhor fala, pessoas que têm graxa na unha, né? Então, poder ouvir isso e estar lado a lado é maravilhoso, é encorajador. Me sinto encorajado de caminhar com o senhor. Ô pai, centro de consagração. Centro de consagração. Aquilo é um presente de Deus, né? É uma dádiva de Deus para nós. É um lugar que nós sempre desejamos ter para ser exclusivo, para equipar a igreja, fortalecimento da igreja. E nós tínhamos um terreno, né, que nós compramos para equipar aquele lugar e preparar para isso, para retiros espirituais, para consagração. Só que aprove a Deus que a gente vendesse aquele lugar, vendemos aquele terreno, e na medida que nós vendemos aquilo, imediatamente apareceu essa propriedade, um espaço com 12.000 metros quadrados, com um galpão extremamente, como posso dizer, não luxuoso, mas extremamente estruturado, moderno, bonito, lindo. Cara, eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser um absurdo. Árvores frutíferas, campo aberto, casas de banho, tudo pronto, cozinha. Aí nós chegamos lá, olhamos. Quando eu vi aquilo e o preço era praticamente metade do que aquilo valia, nós fomos ver documentação, fomos ver legal, tudo aquilo era uma herança de filhos que já não tinham mais com o que fazer, que aquilo que antigamente era usado para casamentos, para cerimônias, para festas, um espaço que cabe aproximadamente 600 pessoas. E quando nós vimos aquilo, o meu espírito se encheu e Deus, de forma improvável, nos deu recurso, acrescentou recurso naquilo que a gente já tinha vendido do terreno que a gente tinha, e fizemos uma oferta. Inclusive foi um lapso do meu coração,
porque eu tinha um recurso. Eu acho que isso é muito importante ser compartilhado, pai, por favor. Eu tinha um recurso de que Deus me deu uma oferta, eu comprei um terreno, construí lá uma quintinha, e depois eu vendi aquela quinta a conselho de alguns filhos espirituais. Falou, pai, vamos vender a sua quinta, vamos comprar um terreno para construir uma casa para o senhor. O senhor mora de aluguel, vamos construir uma casa. E eu, tá bom, vendemos a quinta e vendemos bem. E a intenção era comprar um terreno para mim, construir uma casa. Só que nisso apareceu o centro de consagração. Eu olhei para minha esposa, falei, amor, ela olhou para mim e falou, nem pensa duas vezes. Meu Deus. Entre nós termos uma casa e Deus ter um lugar para edificar a igreja, é imediatamente. Nós ofertamos mais de 100 mil euros para a compra do centro de consagração, que era o que faltava. E só que, na verdade, quando eu me dispus a fazer a minha oferta, apareceu lá o valor, o centro de consagração era 350 mil euros. Quando eu me dispus a ofertar os 100 mil, no outro dia eu recebi uma mensagem de um filho espiritual dizendo assim, eu vou dar o restante do valor que falta para comprar o centro de consagração. Ou seja, a minha oferta abriu o caminho para o restante do recurso chegar. Né? Então, assim, o primeiro a ofertar sou eu, para que as coisas aconteçam. E foi um milagre a compra do centro de consagração, que hoje vale 3 vezes mais o que nós pagamos nele. E aquele lugar, a primeira coisa que nós fizemos lá, quando nós pegamos a chave, foi um turno de oração de 24 horas de oração, com toda a igreja se revezando nos turnos lá, com declarações proféticas. Nós erigimos um altar de testemunho naquele lugar. E aquele lugar, centro de consagração, é para a edificação do corpo de Cristo. Não é algo que será usado só para a Casa do Leão, não. Aquele lugar é para escolas de treinamento, para retiros espirituais, retiros de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. Aquele lugar vai servir a igreja portuguesa e a igreja da Europa. Agora, a nossa intenção é construir alojamentos para pelo menos 80, 100 pessoas dormirem alojados lá. E nós já conseguimos uma fábrica que constrói chalés de madeira, que vai fazer os chalés a bom preço. E agora estamos corados na porta do milagre, para que Deus envie os recursos e nós possamos construir os chalés de madeira, os alojamentos, para as pessoas virem de qualquer lugar da Europa, estarem alojados lá nos chalézinhos de madeira, no meio do mato, para simplesmente se consagrarem, buscarem a Deus, serem revitalizados, serem santificados e a igreja do Senhor Jesus avançar. Porque se tem uma marca da nossa casa é que sem consagração não há santificação. E sem santificação não há avanço no reino de Deus. Então, assim como o nosso estilo de vida é consagração, nós colocamos o nome daquele lugar de centro de consagração, porque essa é a marca do que vai acontecer ali. As pessoas vão para lá para se consagrar, se santificar e voltarem para suas regiões bombando. Meu Deus. Inclusive, já agora, nesse mês, nós teremos ali um Entre Homens, na verdade, onde eu nem sei se tem vagas ainda, já tem mais de 200 e não sei quantas vagas preenchidas já. Nós vamos fazer um retiro lá com 300 homens e 100 alojamentos. Os homens vão dormir tudo em barraca, cada um leva a sua barraquinha, né? Viu, Xê? O pessoal que é mais Nutelinha assim já vai ser mais treinado. Dodote, nada disso. Nada esquece de Dodote. E vai ser um tempo impactante. Meus amigos estão vindo para ministrar comigo, o pastor Juscelio do Ministério Mevan de Campinas, o profeta Robson do Mato Grosso está vindo para cá. E vai ser um tempo assim especial em Deus. Maravilha. Eu sei que vão entrar lá 300 homens, mas vão sair de lá 300 leões. Meu Deus. Prontos para tocar a sociedade. Meu Deus. Eu tenho essa consciência, essa clareza. O ano passado nós fizemos um retiro com 120 homens. Saíram de lá 120 sacerdotes, profetas posicionados. Sim. E eu sei que desse ano não vai ser diferente. Uau. Deus vai fazer algo glorioso lá. Então, nós estamos com expectativa. Mas não é só sobre o que vai acontecer esse ano agora, né? É o que vai acontecer rotineiramente daqui para frente. Sim, senhor. Porque se Deus nos deu uma ferramenta, é para edificação do corpo de Cristo. Por acaso, no mês passado, finalizamos a primeira escola, né, de fundamento missional aqui da Casa do Leão, onde vieram pessoas de vários lugares da Europa, do Brasil, vieram pessoas de todo lado. Então, podemos dizer que mais dia, menos dias, a escola vai acontecer lá no Centro de Consagração também. Próxima edição em março de 2025. E
com a graça de Deus, nós já teremos os alojamentos montados e a escola vai ser lá no centro de consagração. O senhor pode, por favor, falar um pouquinho da escola para nós, por gentileza? Cara, a escola é algo assim que determinou o nosso ministério Casa do Leão como antes e depois, né? Deus falou dessa escola 10 anos atrás. No primeiro ano da Casa do Leão, Deus falou dessa escola. Deus falou que quando essa casa completasse 10 anos, nós viveríamos uma unção missionária, um tempo de habilitar e equipar pessoas para as nações. E ok, aquilo ficou no meu espírito, e sempre orando por isso, sempre comunicando isso na mesa, e nós completamos 10 anos, e tudo aquilo que foi construído durante esses 10 anos, na vivência, na prática, na experiência, no ver a palavra frutificando, essa palavra frutifica, essa palavra edifica, essa palavra consola, essa palavra destrava, essa palavra rompe, essa palavra flui. Experimentada e vista essa palavra, em 10 anos foi construída dentro de mim. Aí eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida e da história desse ministério nas premissas de 2024, desse ano. Porque todos os anos, do dia 1 ao dia 7, eu me retiro com a minha equipe ministerial e nós ficamos do dia 1 ao dia 7 sem comer absolutamente nada, em jejum integral, orando, jejuando e lendo a Bíblia em voz alta. E nesse ano eu tive uma experiência impactante. Nós estávamos nas premissas, estava um tempo muito frio, úmido, e eu fiquei dentro da minha caravana, onde eu estava alojado, e o resto dos missionários pastores foram em volta de uma fogueira e eles começaram a orar lá, e eu estava dentro da caravana com o som ligado e eu não conseguia ouvir o que eles estavam orando, só que eu percebi que eles estavam lá. E nisso eu me ajoelhei para orar e comecei a orar, e eu senti a densidade do lugar mudando imediatamente. O temor entrou dentro do meu coração e de repente eu vi descendo sobre mim como se fosse um tambor, um barril vindo sobre mim, e eu de joelhos, de olho fechado, e percebi aquilo chegando perto de mim e parando em cima de mim. De repente a caixinha de som que estava tocando ali, um pad, um instrumental de adoração, pausou para mudar de música. E quando parou, eu ouvi a oração do pastor Walter, junto com os outros pastores lá, orando: Senhor, guarda a vida do apóstolo Rafael, fortalece a fé dele, orando por mim. Uau. Quando eu vi eles orando por mim, eu com muito temor dentro do lugar, o som da caixinha voltou e eu imediatamente ouvi a voz do Senhor dizendo assim: come tudo que está vindo sobre ti, come. E aquele negócio desceu sobre mim, sobre as minhas costas, e eu senti o meu corpo estremecendo e a voz dizia: come. Eu comecei a orar em línguas e começou a minha cabeça explodir de revelação. E começou a vir tópicos na minha cabeça de assuntos, de temas. E eu peguei um papel, um pedacinho de folha assim, e eu comecei a escrever os temas que vinham na minha cabeça, e eu orando em línguas, e a voz: come. Eu falei: meu Deus, eu preciso escrever tudo isso. E Deus disse: não precisa. Você já comeu, está dentro de você. Agora vai para a mesa e coloque tudo para fora. E eu fiquei ali umas 4 horas orando em línguas e nesse ambiente tomado. De repente eu consegui me levantar, abri a porta, chamei o pastor Edson e falei para eles: vocês não sabem o que aconteceu aqui, aconteceu isso. E eles disseram: pai, e nós ficamos ali orando em volta da fogueira, e nós fomos tomados de oração e orávamos só pelo Senhor, nós estávamos orando só por você, e todo mundo começou a orar pelo Senhor, e a gente não planejou aquilo. Só que eu disse: enquanto vocês estavam lá intercedendo por mim, eu estava recebendo uma revelação de Deus, uma visitação do sobrenatural aqui. E aquilo entrou dentro de mim. Aí eu vim para a mesa e comecei a fazer as reuniões com os pastores do presbitério na mesa e externar, sem anotação nenhuma, aquilo. E todo o conteúdo da escola foi sendo externado ali na mesa. E o pastor Cauê escrevendo, gravando o áudio, depois transcrever, escrevendo, e nós discutindo os temas na mesa com bases bíblicas e, enfim, e testificando no espírito de todos as palavras e as revelações. E é o que está tudo na apostila do Instituto Cohen. E a escola nasceu dali. Meu Deus. E aí eu entendi que o que nós manifestamos durante esses 30 dias da escola não foi o que nós estudamos, não foi o que nós aprendemos, foi o que durante 10 anos nós recebemos.
foi construído dentro de nós. Eu poderia pegar livros teológicos, pegar os melhores conteúdos e escrever a nossa apostila. Não, mas Deus disse, eu vou construir em você aquilo que vai ser manifesto. Por isso que eu digo para vocês, pastores, líderes, que tem um chamado, tudo aquilo que Deus estabelece, primeiro ele forma. Tudo aquilo que Deus ele vai concretizar, primeiro ele constrói. Jeremias capítulo 33 diz, ele é o Deus que forma para depois estabelecer. O problema é quando a gente quer que Deus estabeleça sem ter esperado ele formar primeiro. Foram 10 anos e todo ano eu falava, vamos fazer uma escola, vamos fazer uma escola, vamos fazer uma escola. 10 anos. Só que o conteúdo não estava pronto. Quando o conteúdo estava pronto, Deus veio sobre mim e falou, tá aí, tá dentro de você. Come agora, põe para fora. Absurdo. Então é isso. E a escola realmente foram 105 alunos impactados pela revelação bíblica e pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito que a partir de agora, essa escola é uma ferramenta para equipar a igreja, para equipar ministérios, para fortalecer famílias, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na Europa através da Escola de Fundamento Missional. Absurdo. O senhor foi um incansável durante 30 dias. Pregando todos os dias, foi uma experiência maravilhosa para mim, ter que pregar todos os dias durante 3, 4 horas por dia, e pregar os domingos, pregar na mesa de pastores. Eu me senti uma porta pela qual Jesus estava acessando a igreja. Literalmente. Foi isso. Tocou as nações. Senhor Daniel, por obséquio, alguma coisa que Moá gostava que eu fizesse menção aqui nessa mesa? Senhor Sherlock Holmes, meu Deus do céu, cara, eu confesso pro senhor que é como um adolescente que o pai tá ensinando a dirigir, ele não pode errar, que ele fica com medo, ele vai e começa a arranhar a embreagem. É como eu me sinto com o senhor, é um temor, é uma honra, sei lá, não sei nem explicar, as palavras me faltam. Mas eu quero agradecer o senhor por esse momento. Amém. É um prazer para mim também. O convite está aberto aqui sempre. Nós precisamos disso que o senhor carrega, assim como eu vejo hoje as nações. Por isso que eu vejo a necessidade dessas viagens. Eu conhecendo o seu coração, eu vejo que não tem nada a ver relacionado com o Senhor em si, tem relacionado com as pessoas que vão estar disponíveis, dispostas a ouvir o que o Senhor tem para derramar. O Senhor, ontem eu vi algo da boca do profeta, sendo usado no profético, Jason lhe disse, você não é um homem que reproduz um assovio, você é um assovio. Isso ali eu falei, meu Deus, é verdade, o senhor não está reproduzindo, não tem nada parecido. Eu já procurei, falei, mas é porque, não, ele não consome fulano, beltrano, não consome livro, o senhor é um homem bíblico, o senhor é um assovio, o senhor não está reproduzindo nada que alguém esteja reproduzindo, é diferente. Amém. Obrigado por isso, te amo. Amém, filho, é um prazer poder estar aqui e servir a igreja do Senhor, é para isso que eu vivo. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu decidi amá-lo até o último dia, eu decidi servi-lo até o último dia, eu já não tenho mais opção de voltar atrás. Então eu conto com você, conto com os filhos espirituais, conto com a igreja, com os amigos, para que nós possamos juntos servir a Jesus Cristo até o último dia. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que está em Ezequiel capítulo 33, quando Deus disse aos atalaias, se vocês anunciarem a chegada do inimigo e o povo ouvir a voz do atalaia, o povo vai se esconder e o povo vai se proteger. Mas se o povo não ouvir a voz do atalaia, que anunciou, e não der crédito à voz dele, o povo será destruído. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, nesses dias nós precisamos nos colocar em lugar de vigia como atalaias, para que nós possamos ser uma voz que anuncia a palavra de Deus com exatidão, para que a igreja, o povo de Deus, possa ouvir e se guardar, se proteger. Lê Ezequiel 33, você vai ver. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Você que é um crente maduro, se coloque no lugar de devoção, de consagração. Leia a sua Bíblia todo dia. Ore todos os dias, ore em línguas, busque o Espírito Santo. Se encha do poder de Deus. Pare de olhar para as suas crises pessoais. Pare de olhar para as suas demandas pessoais. Está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando... Esquece!
Vá para um lugar de vigia, vá para a oração, vá para a consagração, porque enquanto você está no lugar que Deus quer que você esteja, Deus coloca tudo ao seu redor em ordem. Seja um atalaia nesses dias. Vamos anunciar a verdade do Evangelho ao povo de Deus. Vamos anunciar a verdade do Evangelho onde nós estivermos, porque aqueles que ouvirem a voz dos atalaias se guardarão e serão livres. Então não deixe de anunciar o Evangelho, use as suas redes sociais para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus. Não seja um propagador de fofoca, não seja um propagador de mentiras e de más notícias. Use as suas redes sociais, evidencie o Evangelho do Senhor Jesus para que o povo ouça, se guarde e seja salvo, em nome de Jesus. Amém? E eu quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui e servir vocês. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu pai. Casa é sua, literalmente. Nós somos gratos a viver tudo que nós estamos vivendo por causa da devoção e por causa de você, do Senhor ser um modelo. O Senhor Amém. É um modelo que Amém. Nós estamos literalmente olhando para o Senhor. Amém. E nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. Mandar um beijo para minha amada esposa. Por favor. Mandar um beijo para os meus filhos, Pedro, Vicente, Rubem, e principalmente para minha amada esposa, porque sem ela como uma coluna na minha vida, meu amigo, eu não estaria aqui. Meu amor, te amo, Deus abençoe. Pastora Cília, que é uma das próximas convidadas já listada, porque podcast com ela... Ixi, ela foge. Mas é uma proporção ela diferente, foge, tá? Ela corre. Ali a proporção é outra. Nunca vi engajar tanto assim pelo fato de ser uma pessoa igual a pastora Cília. E a gente vai deixar pra outra ocasião, tá bem, pessoal? Não vai ter spoiler de nada aqui, mas vem muita coisa boa por aí. Tem que fazer um podcast com o Pedro aqui, com o Vicente. É uma ideia boa, Pedrinho. Pedrinho vai fazer você converter na hora, você que tá assistindo, ele vai te fazer converter. O bichinho tá bom de Bíblia, viu? Ele tem 6 anos, tá perigosinho já. Ele tava ensinando a professora um tempo atrás, uma professora dele, sobre jejum, aí pra você ver. Que absurdo. Meu Deus do céu. Gente, nós ficamos por aqui. Olha, pega esse canal agora nesse programa. Esse programa que finalizou agora, pega ele e envia para todo mundo. Envia para seus amigos, envia no grupo. Envia para sua mãe, que ela vai se encarregar de enviar em todos os grupos que ela faz parte, né? E para poder abençoar e edificar outras pessoas. Você que está no canal agora, volta aos programas anteriores, né? Dá uma assistida também, acompanha lá. Tem muito programa especial, muito programa abençoado para poder abençoar a sua vida, alinhar o seu coração. Gente, aqui nós evidenciamos Jesus, a pessoa de Jesus Cristo e mais nada. Nos vemos nos próximos episódios do Em Casa Podcast. Que Deus abençoe e até mais.